seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. A Clara tem estado a fazer fluoxetina há mais de 2 anos devido a um quadro depressivo. Na última consulta partilhou o seguinte com o seu médico de família: Doutor, eu acho que já não tenho depressão, mas tenho medo de parar a medicação, tenho medo de recair. Caros colegas, o que vos parece? Qual a probabilidade de recorrência após a suspensão do antidepressivo? Direis que por cada 20 doentes, um irá apresentar novamente sintomatologia depressiva nos próximos 12 meses? Ou será por cada 6 doentes? Este quiz é pertinente porque esta situação é muito comum no nosso dia-a-dia, na nossa prática clínica. Sofia, sei que encontraste um artigo publicado no New England Journal of Medicine sobre descontinuação de antidepressivos no contexto dos cuidados de saúde primários e vais ajudar-nos a descobrir a solução do nosso quiz. Então, em relação a esse estudo e em relação a esse artigo, qual foi a pergunta clínica desse estudo? Ou seja, no fundo, qual o pico desse estudo? Viva! Realmente é um estudo muito interessante, em que a pergunta clínica é: em utentes medicados com antidepressivo e com boa adesão terapêutica clinicamente estabilizados, qual o risco de recaída após a descontinuação da medicação antidepressiva? Vamos então às partes da pico. A população. A população foram os adultos, seguidos nos cuidados de saúde primários, que tivessem pelo menos 2 episódios de depressão ou tomado antidepressivos nos últimos 2 anos e com o mesmo antidepressivo há pelo menos 9 meses e estabilizados com remissão de sintomas depressivos. Vamos à intervenção. Aqui a intervenção, no fundo, foi a redução de dose de antidepressivo até à descontinuação com substituição por placebo. O comparador foi a manutenção de terapêutica antidepressiva e, por fim, no O da pico, o outcome, o marcador, foi a recaída de sintomas depressivos. Muito bem, é mesmo o pico que nós precisamos aqui de ver respondido. Em relação à metodologia usada, fala-nos um pouco então quais os métodos seguidos neste estudo. Muito bem, em linhas gerais, foi um ensaio clínico aleatorizado, com dupla ocultação, controlado pelo placebo e multicêntrico. Foram incluídos doentes dos cuidados de saúde primários que apresentassem antecedentes de pelo menos 2 episódios depressivos prévios ou que tomassem medicação antidepressiva há pelo menos 2 anos e o mesmo antidepressivo há pelo menos 9 meses, que estivessem clinicamente estabilizados e que considerassem a possibilidade de suspender a terapêutica antidepressiva. Assim, os participantes foram aleatorizados e distribuídos por 2 grupos. O grupo que manteve a medicação antidepressiva, no caso do estudo trata-se do citalopram, fluoxetina, sertralina ou mirtazapina, e o grupo que descontinuou a medicação antidepressiva ao longo de 2 meses, substituindo depois por placebo. O seguimento foi de 52 semanas, mais ou menos 1 ano, e o outcome, o marcador primário, foi a recaída da depressão, que foi definida como sentimentos de tristeza, depressão ou anedonia, acompanhada de pelo menos um sintoma depressivo e com uma duração mínima destes sintomas de 2 semanas. Vamos então aos resultados. Muito bem, em relação aos resultados, um estudo que incluiu 478 pacientes, sendo que 238 no grupo de manutenção da terapêutica, 240 no grupo de descontinuação. A média de idade situou-se nos 54 anos, sendo 73% mulheres. Aproximadamente metade estavam medicados com citalopram e cerca de 75% dos doentes incluídos tomavam antidepressivos há mais de 3 anos. Verificou-se a recaída da depressão em 92 dos 238 que mantiveram a medicação, portanto 39%. E a recaída em 135 dos 240 utentes que suspenderam a sua medicação, portanto 56%. Isto durante o seguimento, naturalmente, o que nos dá um number needed to harm de 6.
O grupo que descontinuou a medicação apresentou também maior tendência para apresentar sintomas depressivos, ansiedade, sintomas físicos relacionados com a descontinuação da terapêutica e pior qualidade de vida relacionada com os parâmetros de saúde mental. E em relação a potenciais vieses, há assim alguma coisa que se destaque que devemos ter em atenção? Destacaria principalmente o viés por indicação, portanto, apenas foram avaliados os utentes que se sentiam clinicamente bem e preparados para suspender a medicação, e também o facto de apenas terem sido avaliados utentes medicados com alguns antidepressivos em particular, no caso foram o citalopram, a sertralina, a fluoxetina e a mirtazapina, como já referi anteriormente. E então, do ponto de vista prático, implicações para a tua prática clínica, que ilações retiras deste estudo? Essa é sempre a parte mais importante e mais difícil de fazer com os resultados. Mais interessante também. Mas a mais interessante, de facto, porque esta é uma pergunta mútua, uma pergunta de nós, médicos e dos utentes tão frequentemente. Portanto, aqui o que é que temos? Mais de metade dos utentes clinicamente estabilizados sob medicação antidepressiva apresentam uma recaída após a suspensão da terapêutica. Também de notar que 39% daqueles que suspenderam a medicação sentiram necessidade de retomar o antidepressivo prescrito pelo seu médico no final do estudo, que é um dado interessante aqui a acrescentar. Ainda assim, pensando aqui em linhas gerais, trata-se de um artigo realmente muito pertinente para a nossa prática. Tem um tempo que é superior àquele da maioria dos ensaios clínicos, que raramente têm ultrapassado 18 meses de seguimento. E eu penso que estes resultados nos podem sugerir existir benefício em manter a terapêutica antidepressiva por um período mais longo do que aquele que habitualmente está preconizado após a remissão sintomática, para prevenir justamente a recorrência da depressão. Eu concordo contigo, é um artigo muito interessante e levanta aqui aspectos também muito pertinentes. Esta é daquelas realidades, e este resultado que o estudo nos mostra, é daquelas realidades que podemos olhar para o copo e por vezes achar que ele está meio cheio e por outras vezes achar que ele está meio vazio, porque apesar de tudo também houve 44% dos pacientes que suspenderam a medicação e que realmente não recaíram, não tiveram recorrência da depressão. Contudo, o número necessário para DAN de 6 é realmente baixo, ou seja, e já agora, colegas, reporto então aqui a solução do nosso quiz. De acordo com este estudo, por cada 6 doentes, 1 irá apresentar novamente sintomatologia depressiva nos próximos 12 meses. Se acertaram, parabéns. Se não acertaram, parabéns por estarem aqui a querer saber a resposta. Exatamente, concordo contigo. Acho que também há aqui certos aspectos práticos para aplicarmos estas conclusões, nomeadamente se calhar aqui é daqueles campos em que decisão médica partilhada poderá ter um papel importante, ou seja, esta é daquelas situações em que vale a pena explicarmos ao paciente os potenciais benefícios, os potenciais danos de cada uma das decisões. E, por outro lado, se o doente realmente está bem, também existe benefício em suspender a medicação e poupar o doente até às vezes aos efeitos adversos da medicação. E nesse sentido, dizendo ao paciente também que se existir recorrência, será importante capacitar o doente para ele reconhecer os sinais dessa recorrência e ao mesmo tempo termos uma boa acessibilidade para o doente recorrer rapidamente e não prolongar essa recorrência para poder retomar novamente a medicação. Portanto, esse aspecto pode funcionar aqui como uma boia de salvação quando nós queremos suspender esta medicação nestes doentes. E depois também ainda há aqui um aspecto muito interessante e que seria interessante até estudar num estudo futuro. Nós sabemos que a psicoterapia nestas situações clínicas pode ter um apoio muito relevante e muito pertinente e, por exemplo, seria interessante perceber se estes doentes que tivessem suspendido a medicação, se estivessem, por exemplo, num processo de acompanhamento de psicoterapia, se essa percentagem de doentes que, no fundo, têm uma recaída da sua depressão, se seria inferior. E aí poderia ser também uma medida importante e positiva para ajudar à suspensão desta medicação. Fica aqui uma dica para um estudo interessante que poderá ser feito no futuro. Sofia, foi um gosto ter-te connosco neste episódio. Muito obrigado. O gosto foi meu. Muito obrigada. Caros colegas, como sempre, vamos partilhar o link de acesso ao estudo. Obrigado por terem ouvido este episódio. Fiquem bem, continuem bem.
terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.